todos, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente aqui no canal Movimento Contrário. Eu sou o Marcos e hoje eu vou dar dicas importantes a você que deseja fazer um atendimento a um dependente químico e não sabe fazer isso. Talvez você tenha maior vontade de fazer uma abordagem, de fazer um primeiro atendimento, mas você fica cheio de dedos, porque não sabe lidar com essa situação toda. Afinal de contas, são histórias tenebrosas que vêm por detrás dessa pessoa e você não sabe lidar muito bem com isso, e como é que você faz para poder fazer esse atendimento? Isso é em todas as esferas, todas as áreas. Eu estou falando aqui, talvez, para uma família que quer fazer um atendimento de alguém que ela conhece, que ela considera, que ela gosta e quer fazer esse atendimento. Então, eu estou falando aqui para um profissional, talvez, da assistência social, que está trabalhando diretamente na ponta, lá no CRAS, e que demandas iguais a essa chegam para ela constantemente, mas infelizmente, essa é um tipo de matéria, esse é um tipo de disciplina que não é aplicado nas faculdades, e muitas das vezes um profissional técnico lá no CRAS, ele realmente não sabe como fazer esse tipo de atendimento, porque ele não foi preparado para isso. Eu estou falando aqui, talvez, para um profissional que queira trabalhar de forma voluntária numa instituição religiosa, quer fazer um trabalho ambulatorial de atendimento. Enfim, eu vou trabalhar aqui, eu vou dar umas dicas importantes, anota aí porque vai ser muito legal. De como você faz esse atendimento, de como é que você faz essa abordagem, né? Primeiro ponto, que eu acho que é muito importante, mas muito importante, é você pensar que você vai estar atendendo alguém e que você tem que tirar de você todos os preconceitos. Porque quando a gente fala sobre atendimento ao dependente químico, você já constrói na sua cabeça, talvez, já uma história totalmente marginalizada dessa pessoa, uma história totalmente negativa dessa pessoa, porque é natural. Afinal de contas, lidar com a dependência química, você está lidando com diversos outros assuntos em volta, que envolvem esse tema. Quando você fala sobre dependência química, você está lidando com questões de tráfico, você está lidando com questões de agressões, você está lidando com questões de ameaça, você está lidando com questões judiciais, você está lidando com questões de rompimento de vínculo familiar, você está lidando com questões espirituais, você está lidando com diversos assuntos ali envolvidos nesse mesmo cenário. Você está pegando um combo, né? Costumo dizer que é um McLanche feliz. Você está pegando um X-tudo ali, né? É todo um processo ali de uma pessoa só que carrega consigo diversos assuntos que estão paralelo a ela, né? Então, o primeiro ponto é você desprover de você mesmo todos os preconceitos, os medos, né? E assumir essa responsabilidade que você precisa estar ali inteiro para poder fazer esse atendimento. Você não pode estar de forma alguma ali inseguro nesse atendimento, porque se você estiver inseguro, o dependente químico, ele é uma pessoa que é extremamente maliciosa. Por que eu falo que é malicioso? Porque a dependência química, ela já constrói dentro do ambiente do dependente químico esse conceito de malícia. Ele desconfia de todo mundo porque ele não confia nele mesmo. Ele tem a manipulação como discurso. Ele tem todo um conceito que envolve a parte que não é uma verdade, né? Que são as suas mentiras, as suas fantasias, que envolve toda a história dele. Ele não vai se abrir com uma pessoa, pode ser a expert de quem quer que seja, que ele não vai abrir a sua história da primeira vez que ele vai ser atendido. Então você precisa ser, primeiro ali, estar inteiro naquele atendimento. Primeiro ponto é esse. Desprover de você todos os preconceitos e tentar colocar ali uma situação neutra entre você e ele. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que ele não perceba em você um anseio desesperador para que esse atendimento dê certo. Porque é bem provável, 99% dos atendimentos ao dependente químico, você não vai ter sucesso no primeiro atendimento. Eu vou te explicar por que você não vai ter sucesso no primeiro atendimento. Você tem que criar um ambiente aonde ele não perceba em você essa ansiedade. Porque, olha, presta bem atenção, eu tenho 24 anos de atendimento. E eu sei exatamente quais são os caminhos, os descaminhos, eu conheço todos os perfis do dependente químico e mesmo assim, às vezes, para mim, como profissional, não é uma tarefa fácil. Eu tenho que utilizar todas as ferramentas que eu tenho para poder conseguir conduzir uma conversa. E isso requer
habilidade, requer conhecimento. Quando eu falo que você não pode transmitir para ele a ansiedade desse atendimento, você tem que jogar com a doença. O que a doença é? Vamos lá, analisando a doença da dependência química. Qual é a principal característica dessa doença? É a ansiedade. Ou seja, a ansiedade que gera a compulsão, que a compulsão gera o uso. Então, se ele chegou até você, ele já está ali totalmente, ele já criou na mente dele, o dependente químico já criou na mente dele tudo que ele vai falar. Ele já criou todos. Lembra dos mecanismos de defesa que eu falei no vídeo lá atrás? Se você não viu, assista lá no meu canal, vai lá no YouTube que você vai ver, mecanismo de defesa. Ele já está ali com todos os mecanismos de defesa dele em cima da mesa. E você vai ter que ter muita habilidade para poder desconstruir e fazer ele guardar esses mecanismos de defesa para que você consiga ter sucesso nesse primeiro atendimento, nessa primeira abordagem. Porque se ele perceber que você está ansioso demais ou ansiosa demais para fazer esse atendimento, ele vai te engolir, de uma forma muito prática que eu estou falando. Te engolir de que forma? Ele não vai deixar você falar, ele vai manipular a situação, ele vai dizer, ele vai projetar, ele vai minimizar, ele vai agredir. Quando eu falo agressão, normalmente o dependente químico não vai agredir ninguém, mas agressão verbal talvez. Ele vai criar um cenário ali que não seja muito favorável àquele momento. Enfim, ele vai criar todo um cenário se você não demonstrar isso. Eu tenho uma técnica para isso, eu vou te ensinar essa técnica. A técnica é a seguinte: quando você for fazer um atendimento a um dependente químico, normalmente ele vai com um parente, vai com a esposa, vai com a mãe, ou vai com o pai, ou vai com o tio, seja lá quem for. Quando você for fazer esse atendimento, primeiro você tem que deixar que esse ambiente esse cenário seja o teu território, não o território dele. Então, por isso que eu não aconselho nenhum profissional fazer abordagem na casa do dependente químico ou no ambiente onde ele está. Que esse atendimento seja feito dentro de um consultório, dentro de um espaço preparado para receber essa pessoa. Porque se você for na boca de fumo tentar fazer uma abordagem no dependente químico, você não vai conseguir nem dar o primeiro bom dia para ele. Então, que esse cenário seja um espaço, seja um território seu, tá? Para que ele, e que tenha a maior privacidade possível, que ele perceba isso, que ninguém vai ficar ouvindo, que ninguém vai ficar escutando a conversa dele. Cria esse ambiente de privacidade para que ele possa se sentir seguro caso ele queira falar. Bom, falamos sobre o primeiro passo, que é você tirar todos os conceitos e preconceitos em relação a ele. Segundo passo é que você não demonstre ansiedade para esse atendimento. Que você não faça as coisas de forma muito intensiva para que ele perceba que você quer muito esse atendimento, tá? Eu tenho algumas técnicas. Se você quiser, eu te ensino. Por exemplo, quando eu recebo um dependente químico e que eu vejo que ele está muito ansioso, que ele está muito agitado, eu não entro no assunto logo de cara. Eu crio um ambiente, eu crio um ambiente favorável a mim, ali, porque eu sou profissional que vou atender ele primeira vez. Eu desconstruo todo o cenário de atendimento inicial, eu bebo uma água, ofereço a ele se ele quer uma água, um café, mas tudo assim, eu bebo e ofereço a ele, entendeu? Não é o senhor quer um cafezinho, o senhor quer uma água, não é isso. Ele precisa entender que você está, desculpa a expressão aqui, cagando e andando para a situação dele. Entre aspas, eu não estou falando que você não esteja totalmente voltado para o problema dele, mas ele precisa perceber que não há um interesse desse atendimento de qualquer forma. Você precisa desconstruir, sair desse ambiente, você precisa quebrar essa barreira dele. Então eu vou lá, bebo uma água, aí eu falo com ele, estou bebendo, falo, você quer aceitar um copo d'água? Quer um café, tal? Tá tranquilo? Então eu deixo ele. Eu volto para a mesa, eu peço para ele aguardar, você aguarda só mais um minutinho, que eu só vou terminar aqui de botar esse documento aqui na pasta, já te atendo, tá? Eu deixo assim. Por que eu faço isso? Porque eu desconstruo nele tudo aquilo que ele está vivendo o tempo todo, porque as pessoas querem ajudar o tempo todo. E a doença se nutre, ela se favorece desse desespero das pessoas de querer ajudar um dependente químico. E aí, quando eu não dou essa devida atenção, entre aspas, inicialmente, eu crio um constrangimento na cabeça dele, eu crio um ambiente que causa uma dúvida nele, e fala, pô, por
que esse cara tá assim? Ele não quer me atender, ele quer me atender, mas, pô, cara amarrento, ou que pessoa estranha. Eu crio um ponto de dúvidas em relação a ele. E aí eu depois sento com ele. Normalmente ele está com a família, ele está com a esposa, eu estou com o pai. E aí sim eu entro no início do tratamento, da abordagem. O outro ponto que é muito importante. Eu primeiro ouço ele. Primeiro a história tem que ser ouvida por ele e não da família. Sabe por que eu faço isso? Porque normalmente as pessoas dão ouvido à família e não dão ouvido a ele. As pessoas ouvem tudo que a família tem a dizer e não o que ele tem a dizer. Porque ele também tem suas verdades, ele também tem suas histórias. Então, normalmente eu peço para a família esperar do lado de fora, e aí eu vou dar ouvido a ele. Eu não dou ouvido à mulher, à esposa, à mãe, o pai. Primeiro eu quero ouvir ele. E aí eu me apresento, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem? Tranquilo? Tá tranquilo aqui para você? Tá confortável aqui? Tá tranquilo para você falar? Você quer falar alguma coisa? E aí eu deixo esse ambiente mais light para que ele tenha liberdade de falar. E aí eu normalmente utilizo uma abertura e um quebra-gelo, né? Eu falo, olha, e aí? Tô sabendo aí que você tá quebrando tudo lá fora, tá arrebentando o mundo. E ele já dá uma aliviada. E aí, a partir disso, eu falo, olha, eu pedi para que a tua mãe, a tua esposa, a tua avó, teu pai ficasse lá fora porque eu quero ouvir você. Eu estou muito mais preocupado com a tua história do que a história deles tem para me contar, porque a história de mãe e pai é uma, mas eu queria ouvir a tua história. E eu também queria te dar esse ambiente aqui de privacidade, para que você pudesse falar sem ter nenhum tipo de barreira, incômodo, constrangimento com a sua família. Tá tudo bem? Então, beleza. Então, esse é o primeiro, esse na verdade é o quarto ponto que eu estou dando de dica, né? Primeiro, se desprover dos seus preconceitos. Segundo, ir inteiro para esse ambiente, para que você tenha segurança do que você vai falar. Terceiro, que você cause ali um constrangimento no sentido de você não demonstrar tanto interesse nesse atendimento. E quarto, você faça essa abertura, né, que você libere a família momentaneamente para ouvir a história dele. Porque, afinal de contas, ele tem tudo para te falar. É ele que tem que te contar a história. E aí, por que eu falo isso? Porque o dependente químico ele tem uma história muito por detrás da doença, por detrás do uso da droga. Normalmente tem outras histórias a serem contadas que não vão ser a doença. Existem outras histórias que precisam ser verbalizadas até você chegar na doença. Então, quando você é um profissional ou quando você é alguém que deseja fazer uma abertura, fazer um atendimento inicial de um dependente químico, você tem que ter na tua mente que você, antes de você tratar a doença, você vai ter que tratar outros pontos ali que estão a parar umas arestas, que estão soltas. Por quê? Quando eu falo isso, eu estou dizendo porque ele, normalmente, dependendo da situação, do ambiente que você vai trabalhar, por exemplo, se for num CRAS, vou dar um exemplo, se você é um assistente social, e você vai fazer uma abordagem dessa num CRAS, por exemplo, normalmente por detrás dessa dependência tem outros pontos, por exemplo, a questão do tráfico. Ele está envolvido com alguma facção, ele tem um problema de ser ameaçado, ele está ameaçado por alguma facção, pelo tráfico, ele está com um problema em casa, a mulher não quer mais saber dele. Olha só, quantos problemas ali que você vai ter que tentar enxugar tudo isso até a hora de você fazer um tratamento da questão do encaminhamento dele para a dependência química. Então tem todo um cenário por detrás disso que você precisa ter o cuidado. Então, quando você, por exemplo, é da igreja, que você quer fazer um atendimento dessa pessoa, também tem que ter esse cuidado, porque você não vai tratar de um cara, de uma pessoa que vai chegar lá que ele é dependente químico, e você vai tratar do problema da dependência química logo de cara. Normalmente você não vai conseguir fazer isso. São outros problemas que estão envolvendo essa pessoa, que talvez o problema da dependência química seja a menor possível. Menor do que essas que eles vão te apresentar. Então é muito importante que você entenda todo esse cenário. E aí me falam, Marcos, então é difícil tratar um dependente químico? Não é que seja difícil. Difícil é você entender o caminho que esse rapaz, que essa pessoa
está trilhando. Você vai ter que entender esse processo. Porque ele está te mostrando diversos outros problemas e você está falando sobre a doença. Às vezes ele está dizendo assim, cara, meu problema é... Eu tenho um problema sério com meu pai, eu tenho um problema sério com a minha mãe, eu tenho um problema sério de comportamento, eu tenho uma comorbidade, e está você batendo na tecla da droga. E a droga, às vezes, não é nem o problema maior dele. A droga talvez seja o que entorpece ele, o que vai dar a ele a tranquilidade. Quando eu falo isso, eu estou falando para você ter um olhar mais amplo. Porque se você for tratar alguém que usa droga sem ter essa atenção com aquilo que eu estou te falando, você não vai ter a segunda oportunidade. Ele não vai voltar no segundo atendimento. Porque o primeiro atendimento não é para você tratar de dependência química. O primeiro atendimento é para você conhecer a pessoa. E ele te conhecer um pouco. Normalmente, quando eu faço esse atendimento, eu nem trato nada sobre dependência química no primeiro encontro. Eu não falo nada, eu bato um papo com ele, eu entendo ele, eu vejo o que ele gosta, eu vejo quais são as virtudes dele, quais são os grandes defeitos. Eu bato um papo sobre as histórias dele, eu ouço o que ele tem para me dizer a respeito das aventuras dele, eu ouço. Eu ouço as demandas, das necessidades dele, eu ouço várias coisas que talvez eu nem entre em assunto de droga. E aí eu marco um segundo encontro. Esse segundo encontro, ele já é um outro encontro que vai ter uma outra cara. Porque eu já quebrei os argumentos dele lá atrás, eu já quebrei todas as objeções dele, eu já demonstrei para ele que eu não estou ali totalmente ansioso para poder fazer com que ele fale todas as verdades, que ele assuma, que ele admita que é um drogado, que é um dependente químico. Não, não estou preocupado com isso. Eu quero realmente conhecer ele. E aí no segundo encontro, que normalmente eu dou uma semana depois, eu bato um papo com ele na semana seguinte, normalmente numa outra semana, aí sim, aí o assunto é outro. Ele já vem mais tranquilo, ele já me conhece, ele já sabe quem eu sou, e talvez, e é muito interessante, que muitas histórias que ele conta no primeiro encontro, quando você vai ouvir ela lá no segundo encontro, você vai perceber que não foi muita coisa daquilo que ele falou, né? É muito interessante que eu atendi vários casos, né? Mas tem casos que eu já atendi que o dependente químico fala, não, eu sou do tráfico, eu fazia parte da Boca, meu irmão, eu era o gerente da Boca, não sei o quê, aquela coisa toda. É uma fala que deixa você intimidado. Ele quer, na verdade, te intimidar com a história dele. Aí quando você quebra essas objeções, quando você quebra esses conceitos, e você vai atender ele no segundo encontro, aí você percebe que ele já não era mais o gerente, ele era só um fogueteirozinho lá da Boca lá. É muito interessante que você vai desconstruindo essa história. E aí você vai vendo de fato quais são as necessidades dele, se é um caso de internação, se é um caso de tratamento ambulatorial, se é um caso de grupo, se é um caso de atendimento da família, porque às vezes a família está toda desconstruída. A família está tão dependente quanto ele. A família está sofrendo um problema de codependência também junto com ele. Ou seja, desmoronou a casa toda, então ninguém se entende ali. Então, fica aqui as dicas para você pensar um pouco sobre esse conceito de atendimento. Primeira, é você deixar de lado o seu preconceito de atendimento, né, sobre ele. Né? Ele vai, porque ele é um drogado, porque ele é um marginal, porque ele é um bandido, porque ele é isso, porque aquele outro. Não, tem que tirar isso da sua cabeça. Você vai atender uma pessoa ali que tem um problema para te contar, ela precisa de uma ajuda. Então, não entre nessa seara de que ele tem todo um problema, de que ele é um drogado, não, que ele é um safado, que ele é um marginal. Não, pelo amor de Deus. Você tem que se despir dessas ideias, né? Então, vale a pena você pensar nisso. Segundo ponto é que esse ambiente, que você não crie um ambiente de ansiedade de atendimento. Que esse momento seja um momento tranquilo, que ele não perceba em você essa total ansiedade de atendê-lo. Cria um ambiente tranquilo, para que ele perceba que tem alguma coisa. Eu já dei algumas técnicas, né? Normalmente eu não entro logo no assunto de cara, eu vou lá tomar uma água e ofereço a ele depois que eu estiver tomando. Porque eu não ofereço ele antes, ofereço depois que eu estou tomando, eu vou lá tomar uma água, e aí eu ofereço ele. Você quer uma água? Tá com sede? Quer um café? Porque eu estou tomando, mas eu não favoreço a ele esse ambiente, né? O terceiro ponto, eu quero ouvir a história dele, não da família, porque a família quer falar. Não, porque ele não presta, a família cisma de desabafar naquela hora ali, não é a hora para desabafar.
A mãe quer colocar 30 anos de história ali em meia hora na sua vida, na sua frente ali, falando mal dele, falando o que ele fez, do que ele deixou de fazer, do que ele é um vagabundo, porque você não tem que ouvir a família agora, tem que ouvir a história dele. A família você vai ouvir num outro momento, em uma outra parte, né? Porque você tem que valorizar a história dele, é ele que é a pessoa mais interessada nessa história, né? E o quarto e último, a última técnica de abordagem ali é que você realmente faça com que esse ambiente, que ele não seja, que você valorize a história dele e que você perceba que por detrás da história dele tem outras demandas que não são a questão somente das drogas. Tá dando para entender? Então, fica aqui essas dicas aí. Eu espero que você tenha compreendido parte do que a gente está falando aqui, de forma bem superficial, é lógico, mas eu creio que já pode te dar uma luz aí na hora de você atender alguém. Tá bom? Olha, compartilha esse vídeo aí, se inscreva aqui no canal, né? Dá um likezinho pra gente, siga a gente no Instagram, no Facebook, enfim. Obrigado pela tua paciência e até o próximo vídeo. Um abraço, tchau.